SCP-5000. Tiros ecoam pelo corredor de concreto do Site 22. Gritos escapam de cada sala. Uma equipe de homens vestidos com trajes de combate pretos e máscaras se move entre as seções do complexo. Pietro Wilson se esconde em seu escritório, ouvindo os apelos desesperados dos colegas. Ele treme descontroladamente de pavor. Quem são eles? Ele pensa. Por que estão matando todos? Como nos encontraram? Pouco antes, Pietro Wilson jantava na cantina com outros membros da equipe. Um grupo de homens fortemente armados entrou na sala em silêncio, avaliando a área. Um cientista se levantou e perguntou se poderiam ajudá-los. O massacre começou quando um dos homens mascarados levantou seu rifle e atirou na cabeça do cientista. O caos se instaurou quando os mercenários restantes sacaram suas armas e atiraram. Balas voavam por todos os lados, e Pietro teve sorte de não ser atingido ou pisoteado enquanto escapava pela porta dos fundos da cafeteria. Ele correu para seu escritório, bateu a porta e se escondeu sob a mesa. Agora ele está sentado no chão, com as pernas puxadas até o peito, tremendo incontrolavelmente. Depois de alguns minutos, ele consegue respirar fundo e diminuir a frequência cardíaca. Ele recupera o controle do corpo, mas ainda está tomado pelo medo e adrenalina. Pietro rasteja em direção à porta de seu escritório. Ele estica o braço, puxa a maçaneta para baixo e a trava se solta com um leve clique. Ele abre a porta apenas um pouco e espreita pelo corredor. As luzes de emergência piscantes iluminam o corredor intermitentemente, mergulhando-o na escuridão. Não há ninguém à vista, mas da esquina, flashes de luz de tiros de metralhadora cintilam pelo corredor. Os gritos dos trabalhadores no local 20 e 2 são silenciados. Pietro respira fundo e empurra a porta ainda mais. Ele rasteja para fora do escritório e se afasta da violência. Infelizmente, para fugir do caos, ele deve ir mais fundo, nas entranhas do local 22. A saída fica do outro lado, mas ele tem muito medo de se aproximar dos homens armados. Ele se levanta e limpa o macacão azul de técnico. As luzes piscam e se apagam. O corredor fica escuro. Ele estende as mãos e entra em contato com a parede fria e úmida. Ele se guia pelo corredor, nadando na escuridão. Momentos depois, as luzes piscam novamente. Pietro olha por cima do ombro para confirmar sua segurança. No final do corredor está um soldado, vestido todo de preto, com uma máscara cobrindo seu rosto. Pietro se vira para encarar o soldado imóvel. Seus olhos se arregalam, seu coração acelera e ele não consegue respirar. A figura não se move. Então, as luzes piscam novamente e Pietro se impulsiona contra a parede e corre, cego na escuridão. Ele corre o mais rápido que pode quando, de repente, há um estalo alto e uma bala passa zunindo por sua cabeça. Ele sente o vento raspando em sua bochecha enquanto corre. As luzes piscam de novo. Ele olha por cima do ombro. Um grupo de homens armados o persegue pelo corredor, com as armas levantadas. Ele vira a esquina do corredor e desce um conjunto de escadas para dentro do Site 22. No final da escada, há um corredor curto, com uma porta no final. Não há mais para onde ir. Ele tira um cartão-chave do bolso e o deixa cair. O cartão cai no chão. Pietro se abaixa para pegá-lo e, enquanto se inclina, uma bala passa zunindo por onde sua cabeça acabara de estar. O projétil se aloja na porta de metal. Ele recolhe seu cartão-chave do chão e o pressiona contra o scanner. Ele abre a porta, corre para dentro da sala, se vira e a fecha. Ela tranca automaticamente. A última coisa que ele vê são os assassinos correndo em direção à porta. As luzes piscam na sala onde Pietro está. A sala possui somente uma porta, sem janelas ou saídas de ventilação. Está completamente isolado. No meio da sala está o SCP-5000. Ele sabia que havia um SCP, designado SCP-5000 nesta sala, mas nunca soube o que realmente era. Aqui está ele agora, olhando para isso, um estranho arneio mecânico pendurado no meio da sala. Subitamente, um estrondo na porta ecoa pela sala. Os homens armados tentam arrombá-la. É questão de tempo até que consigam. Sem ter para onde ir, Pietro Wilson sabe que está morto. Ele olha para o SCP-5000
e balança a cabeça. O que eu tenho a perder? Ele diz em voz alta, apenas a sua vida. Uma voz em sua cabeça responde. Ele caminha até o SCP-5000 e o puxa de onde está pendurado. É pesado. No traje mecânico estão símbolos que ele não reconhece. A única coisa que ele sabe sobre o traje são rumores que ouviu de outros que trabalham no Site 22. Ele apareceu pela primeira vez em um flash de luz na câmara de contenção de um SCP de nível Keter, no Site 62C. A designação deste Keter era SCP-579. A única outra coisa que Pietro sabe é que todos no Site 60 e 2C foram massacrados quando a contenção foi violada. SCP-5000 foi encontrado desativado, ao lado de uma pilha de corpos. Ele coloca o arnês e, como se tivesse vida própria, o SCP-5000 começa a se ajustar às exatas dimensões do seu corpo. O traje cresce e serpenteia pela sua pele, envolvendo cada apêndice em armadura. Então começa a apertar. Pietro Wilson começa a gritar enquanto o SCP-5000 o envolve. O traje sobe pela parte de trás do pescoço dele e envolve toda a sua cabeça, silenciando seus gritos. A porta do quarto explode aberta. Conforme a poeira e a fumaça se assentam, os homens mascarados entram. As lanternas se movem enquanto procuram pelo técnico esquivo que acabou de entrar. A sala está vazia. Tudo o que há é um rack vazio no meio da câmara. Os homens se espalham, mas não há outra saída. A sala é um quadrado de concreto. Eles estão perplexos. Para onde ele foi? Um deles grita. Pietro Wilson desmaiou de dor quando o traje se prendeu ao seu corpo. Ele recobra a consciência, ainda de pé no meio da sala. Homens em trajes de combate pretos o cercam, procurando por ele. Ele prende a respiração e fecha os olhos, mas os tiros nunca vêm. Ele abre um olho e observa ao redor. Por que ainda não me mataram? Pensa. Lentamente, vira a cabeça enquanto homens armados passam por ele. Ele ouve alguém perguntar: onde ele foi? Estou bem aqui, pensa. Pietro se pergunta se está morto. Olha para baixo e vê seu corpo inteiro contido dentro do SCP-5000. Ele levanta a mão e a agita na frente do rosto. Ainda está vivo, mas parece que os assassinos não conseguem vê-lo. Ele se aproxima de um mercenário e acena com a mão, na frente do seu rosto. Não há reação. O traje me tornou invisível, ele pensa. Pietro observa um dos homens, tentando descobrir suas identidades e o motivo do massacre na base. Na manga da jaqueta do homem está escrito Zeta-19. Ele nunca tinha ouvido falar de Zeta-19 antes, mas devem fazer parte de uma organização que tenta minar a Fundação SCP. Os homens seguem procurando na sala vazia, confusos sobre o paradeiro do técnico. Pietro se esgueira pelo grupo de homens e retorna pela mesma porta que entrou. A caminho dos destroços, que antes eram uma porta, Pietro Wilson tropeça em alguns escombros. Ele tenta se firmar, mas está caindo. Ele fecha os olhos, ciente de que ao tocar o chão, o som da queda alertará seus perseguidores. Mas o impacto nunca acontece. Quando Pietro abre os olhos, parece que está flutuando logo acima do chão. Olha para baixo, para seus pés. As pontas do traje estão firmemente plantadas no chão, como ímãs poderosos em ferro. O SCP-5000 impediu sua queda e está segurando-o no lugar usando apenas os pés do traje. Ele estende a mão e a pousa suavemente no chão. Ele se empurra para uma posição em pé. Ele olha de volta para o quarto. Os homens ainda procuram por ele. Pietro retorna pelo Site 22. Ele passa pelo escritório e segue rumo à saída da instalação. Ao passar pelos laboratórios e outras salas, no Site 22, ele só encontra carnificina. Todos foram mortos. Uma bala extra foi colocada na cabeça de cada pessoa para ter certeza. Parece que a única missão desses homens era matar todos e garantir que permanecessem mortos. Ele segue rumo à saída do local 22, vigiada por dois homens. Ao se aproximar dos dois homens fortemente armados, Pietro se certifica de ser o mais silencioso possível. Essa não é uma tarefa difícil,
já que o SCP-5000 deu a ele capacidades de furtividade. Ele nota que até seus passos não emitem som algum. É quase como se o traje permitisse que ele deslizasse pelo chão. Ele está quase na saída. Então, ele estará livre. Ele respira fundo, vira de lado e passa apertado pelos 2 homens que guardam a porta. No momento em que ele está prestes a deixar esse pesadelo para trás, um dos guardas vira de repente. O ombro do homem atinge Pietro Wilson, desequilibrando-o. Ele é arremessado contra o segundo guarda. Os 2 homens gritam. "O que é isso?" Um deles grita. Eles começam a levantar suas armas para o objeto invisível que acabou de esbarrar neles. É então que o SCP-5000 assume o corpo de Pietro. O traje agarra um homem pela garganta, esmagando sua laringe instantaneamente com um aperto. O traje gira levemente, quebrando o pescoço do primeiro homem e se vira para encarar o segundo. Mesmo com a máscara preta, o olhar de terror no rosto do homem é evidente. Mas Pietro não tem controle sobre o que o SCP-5000 está fazendo. Ele nunca matou antes. O traje arremessa Pietro contra o segundo homem, imobilizando-o na parede. Em seguida, agarra o topo da cabeça do mercenário e abate contra o concreto, de novo e de novo e de novo, até que os gritos do homem se silenciam. O traje libera o homem, e seu corpo sem vida cai no chão enquanto Pietro se afasta. Quando ele recobra a consciência, ele está fora do Site 22, em cima de uma colina, olhando para o atu instalação abaixo. Ele olha para as mãos e para o resto do corpo, ainda contido dentro do SCP-5000. Um flash de luz acende um display de cabeça para cima. Ele não reconhece os símbolos, mas, conforme seus olhos se movem pela tela, eles se destacam. Diante de seus olhos, símbolos começam a se transformar em palavras legíveis. Um dos símbolos agora diz entrada de diário, incerto do que mais fazer. Pietro começa a relatar o que aconteceu com ele no local 22. Ele cruza o deserto rumo ao refúgio mais próximo da Fundação SCP. Ele sabe que, uma vez lá, poderá pedir ajuda e novas ordens aos superiores. Ele pode até achar um jeito de fazer o SCP-5000 liberá-lo. Caminhando com dificuldade, Pietro Wilson nota que seu cérebro indica sede, mas os sinais vitais no visor de realidade aumentada do traje mostram que ele está saudável. Na verdade, ele está ótimo. Seus sinais vitais estão perfeitos. O traje parece estar fornecendo todos os nutrientes necessários ao seu corpo. Consertou até seu joelho machucado, lesionado na faculdade, jogando futebol. De alguma forma, a articulação foi curada. Pietro finalmente chega à casa segura e abre a porta. Está silencioso e empoeirado. Parece que ninguém esteve lá por anos. Ele caminha até a estação de comunicação e tenta contatar a fundação, mas tudo que consegue é estática. Ele desiste, caminha até a televisão e aperta o botão de ligar. A tela tira para a vida. O que ele vê faz seu queixo cair. Os SCPs foram liberados globalmente, matando milhões de pessoas. O que estava acontecendo? Pietro acordou assustado de um pesadelo. Ele hiperventilou, mas seu corpo se recuperou rapidamente e sua respiração diminuiu. Um display de alerta piscou à sua frente. Pietro Wilson ainda estava contido dentro do SCP-5000. O traje o prendia. Ele instintivamente tentou esfregar os olhos, mas as mãos metálicas do traje apenas colidiram com o capacete em sua cabeça. Ele queria sair deste traje. Pietro levantou-se e foi até a televisão. Ele estendeu a mão para ligá-la, mas parou. Ele pensou: eu realmente quero ver o quão ruins as coisas ficaram desde que eu adormeci? Mas ele precisava saber. Cheio de medo, ligou a televisão e viu as primeiras imagens. O mundo parecia estar acabando, e parecia que a Fundação SCP era responsável. Como isso poderia ser? Eles deveriam proteger a humanidade, não destruí-la. Pietro precisava descobrir a verdade por trás dos acontecimentos. SCP-5000 possuía uma função de registro para anotar suas descobertas. Mesmo que ele não saísse vivo disso, talvez um dia alguém encontrasse o traje
e pudesse acessar o que ele havia aprendido. Sua primeira entrada no diário foi em 1º de fevereiro de 2020. Enquanto Pietro assistia ao massacre na televisão, ele começou a juntar as peças do que havia testemunhado. Ele sabia que um esquadrão de operações especiais havia executado todos no local 20 e 2 onde ele trabalhava. Ele sabia que os SCP-UV estavam soltos e que o mundo chegava ao fim. Mas por quê? Enquanto Pietro refletia, um apresentador de notícias surgiu. Você acaba de testemunhar relatos globais de monstros devastando cidades e vilas. Tudo começou com uma mensagem misteriosa de uma organização autodenominada Fundação SCP. O Conselho 5, órgão governante, divulgou a seguinte declaração: para aqueles que atualmente não estão cientes de nossa existência, representamos a organização conhecida como Fundação SCP. Nossa missão anterior focava no confinamento e estudo de objetos anômalos, entidades e outros fenômenos. Essa missão foi o foco de nossa organização por mais de 100 anos. Devido a circunstâncias fora do nosso controle, essa diretriz agora mudou. Nossa nova missão será a exterminação da raça humana. Não haverá mais comunicação. Ele não podia acreditar no que estava vendo. A Fundação SCP declarou guerra à raça humana. Como isso poderia acontecer? O que levou o Conselho O5 a mudar toda a sua missão de proteger a humanidade para acabar com ela. Pietro suspeitou que um SCP poderoso tivesse assumido o controle ou influenciado o Conselho. Ele ligou o rádio, checou os canais de televisão e vasculhou a internet por informações sobre as últimas 24 horas. A primeira imagem que ele viu foi de uma criatura semelhante a um humano, com membros desproporcionalmente longos, olhos negros profundos e uma boca curvada em um grito silencioso, exibindo dentes afiados como lâminas. Dos arquivos aos quais ele teve acesso, Pietro descobriu que essa era a SCP-096, uma criatura que era dócil até que alguém visse seu rosto, momento em que a SCP começaria a gritar e chorar antes de caçar quem quer que visse seu rosto e os abater. Ele trocou de canal velozmente. Segundo o arquivo, se a SCP-096 fosse vista em uma tela, encontraria e desmembraria o espectador. Certamente, isso não poderia ser verdade. Milhões podem tê-la visto na televisão. O que aconteceria com eles? O que aconteceria com ele? No próximo canal, imagens de um enorme animal no oceano. Este era o SCP-169, um leviatã da era pré-cambriana. A criatura tinha cerca de 5.000 quilômetros de comprimento e nadava lentamente logo abaixo da superfície do oceano. A transmissão mudou abruptamente para imagens de tsunamis e destruição por terremotos. Quando o SCP-169 foi despertado de seu sono pela Fundação detonando bombas nucleares em suas costas, ele começou a tentar fugir do perigo. O movimento da criatura massiva causou desastres naturais, destruindo comunidades costeiras globalmente. Em outro canal, Pietro assistia ao chanceler da Alemanha anunciar que o país declarava guerra à Fundação SCP. Fora da câmera, o som de um sino tilintando podia ser ouvido. Um homem vestido como um mordomo da era vitoriana entrou e pegou uma caneta da mesa do chanceler. Ele se aproximou do chanceler e ergueu a caneta, enquanto a câmera cortava, mas tiros e gritos foram ouvidos antes da transmissão ser interrompida. Notícias relataram que eventos similares, com líderes mundiais, pelo mesmo mordomo, ocorriam desde que a Fundação SCP alterou sua missão. Pietro vasculhou os arquivos do traje e descobriu que o SCP-662 deve ter sido conectado. Uma misteriosa doença de pele, chamada SCP-610, atingiu Nova York e Delhi, causando erupções e furúnculos nos infectados antes de tentar dominar seus corpos. Apesar de boas notícias, o surto parecia contido pelos esforços da Coalizão Oculta Global e da Igreja do Deus Quebrado. Além disso, havia más notícias.
O SCP-682 também havia sido liberado. Um enorme monstro crocodiliano, sua única missão era destruir toda a vida. Alimentado pelo ódio aos seres vivos, era a ferramenta perfeita para a nova missão do Conselho O5. Pietro ouviu rumores de SCPs que poderiam destruir o mundo instantaneamente, mas a Fundação ainda não havia seguido esse caminho, por enquanto. Será que eles queriam preservar o restante do planeta? Ou havia resistências na Fundação SCP tentando impedir o Conselho O5 de completar sua missão? Pietro sabia que, neste momento, havia SCPs perigosos à solta, causando estragos. Pietro ouviu repentinamente uma explosão distante, ainda próxima o bastante para deixá-lo nervoso. Talvez fosse melhor ele ficar na casa segura e esperar o apocalipse passar. O traje o mantinha saudável, nutrido e indetectável para os inimigos. Uma pessoa sensata ficaria lá reclusa e segura, mas Pietro buscava respostas. Ele sentia que era seu dever registrar e tentar compreender todas as ações da Fundação SCP. Ele trouxe um mapa dos locais da SCP na área em seu display. O mais próximo era o Site 19. Era a hora de se aventurar no fim do mundo e encontrar algumas respostas, mas ele estava prestes a se deparar com ainda mais perguntas. A caminho do Site 19, Pietro encontrou algo estranho, um esquadrão de soldados da Fundação em uma clareira. Eles estavam em posição de sentido, enquanto seu comandante andava de um lado para o outro da linha. Os uniformes dos soldados exibiam a insígnia Força Tarefa Móvel Y6 bordada. O comandante parou em frente ao primeiro soldado da linha, bateu as mãos e informou ao soldado que começaria a inspeção agora. O comandante puxou uma longa faca e a cravou no ombro do soldado. O soldado, estranhamente, permaneceu imóvel, silencioso e sem qualquer reação. Ela repetiu o processo com o próximo soldado. Isso continuou até chegar ao 8º soldado. Desta vez, quando o comandante esfaqueou o ombro do soldado, ele visivelmente estremeceu e gritou de dor. O comandante gritou: "Temos um vivo aqui!" Pietro observou os soldados levantarem suas armas e atirarem naquele que gritou. Ele caiu no chão. O comandante enfiou a faca no ombro do último soldado. Não houve reação. "Estamos seguros!" gritou o comandante. "Vamos sair!" Pietro esperou o esquadrão sair de vista e foi até o cadáver no chão. Ele vasculhou armas e suprimentos médicos básicos. Ele enterrou o corpo e registrou o que viu no registro do SCP-5000. Ele desconhecia o motivo da morte do soldado e da ausência de dor nos outros. Talvez não fossem humanos, mas um esquadrão de SCP com um humano infiltrado. Nada disso faz sentido, pensou Pietro, antes de continuar. Ao chegar ao Site 19, Pietro o encontrou em desordem, com quase todos os SCPs detidos violando o confinamento. Ele conseguiu entrar no complexo sem ser notado, e no fundo da instalação encontrou cientistas e pesquisadores seguindo com seus trabalhos, como se não tivessem ideia do que estava acontecendo no mundo exterior. Eles devem ter estado seguindo as ordens do Conselho O5. Pietro ouviu conversas sobre como criar o máximo número de baixas humanas e quais SCPs deveriam ser liberados a seguir. Ele sentiu um ódio intenso pelas pessoas na instalação. Como eles poderiam ser tão casuais sobre exterminar a humanidade? Ao observar mais os trabalhadores no Site 19, ele notou algo estranho. Os olhos de todos estavam frios e mortos, como se não houvesse mais humanidade neles. Era como se algo tivesse chegado a esses cientistas e arrancado as almas de seus corpos. Pietro roubou credenciais de um membro sênior e acessou os registros em um escritório vazio para entender melhor a linha do tempo dos eventos que levaram à guerra da Fundação SCP contra a humanidade. Ele fez login no mainframe e trouxe as entradas do final do ano anterior. Ele descobriu que no final de 2019, um projeto chamado NUMA despertou grande interesse do Conselho O5.
Pietro percebeu que o projeto estava relacionado à consciência humana coletiva, também conhecida como psicoespaço. Pesquisadores da SCP parecem ter avançado no mapeamento do psicoespaço. Infelizmente, muitos arquivos foram censurados, impossibilitando Pietro de acessar a versão original. Após a NUMA ser trazida à atenção do Conselho U5, ordens foram enviadas ao pessoal sênior e diretores de site, mas, frustradamente, também foram censuradas. Ele observou que, após o envio das ordens, uma onda de demissões atingiu toda a fundação. Suspeitamente, uma onda de suicídios também ocorreu aproximadamente no mesmo período. O Conselho U5 enviou arquivos para o pessoal sênior e diretores de site, instruindo-os a disseminar os materiais entre seus subordinados. Após isso, as demissões e mortes cessaram imediatamente. Pietro procurou em todos os lugares pelo conteúdo dos arquivos, mas, como grande parte do banco de dados SCP, essa informação também foi redigida. Era evidente que a Fundação SCP havia iniciado os preparativos para exterminar a humanidade no ano seguinte. O registro de 01/02/2020 dizia: forças-tarefas móveis são enviadas para todos os locais de exclusão para executar todo o pessoal. Logo após concluir essas missões, a Fundação declara guerra à humanidade. Aqui começou a jornada de Pietro Wilson. Ele socou o monitor do computador, frustrado. O terno absorveu todo o impacto e amassou o monitor ao meio. Pietro fez login em um novo computador não Smash. Ele trouxe as entradas mais recentes para verificar as atividades atuais do Conselho O5, buscando respostas no presente. A Fundação SCP esteve ocupada durante sua viagem ao Site 19. Eles haviam liberado o SCP-1048 em Paris, que agora liderava uma horda de ursos pela Champs-Élysées. Ao longe, Pietro pensou ver um enorme urso de pelúcia vermelho caminhando entre os prédios. A Fundação SCP também contra-atacava organizações que tentavam se opor a eles. Eles usaram o SCP-1290 para lançar projéteis na base da coalizão oculta global. Eles também usavam o SCP-1440 para lavar o cérebro das pessoas, convencendo-as a se rebelarem. Isso causou destruição generalizada, com pessoas entrando em pânico e sendo pisoteadas até a morte. Pietro ficou triste ao ver um senhor de aparência bondosa causando tanta destruição. Ele registrou o máximo possível antes de decidir sair do Local 19. Embora o SCP-5000 ainda o tornasse indetectável, ele não conseguia se livrar da sensação de que os olhos sem vida do pessoal começavam a olhar cada vez mais para ele. Quando Pietro deixou o Local 19, o céu reluzia em laranja, com os incêndios de vários prédios em chamas. Ele precisava de mais respostas. Ele precisava descobrir por que a Fundação SCP tentava exterminar a humanidade. Ele aprendeu muito com o Site 19 e tinha certeza de que, se chegasse ao próximo site, finalmente entenderia o motivo da Fundação e, talvez, até como impedi-los. Ele avançou um passo, mas seu visor de realidade aumentada subitamente escureceu por completo. O traje apertou mais seu corpo, reduzindo o fluxo sanguíneo para o cérebro. Ele não conseguia se mover, enquanto sua visão ficava cada vez mais escura, e mais escura, e mais escura, até ele desmaiar. Pietro diz em voz alta, ao olhar para seus sinais vitais, no display do SCP-5000. O que aconteceu? Ele ainda está contido no traje de exclusão, tornando-o indetectável aos sentidos humanos. Ele verifica a data e se surpreende. 3 meses? Desmaiado por 3 meses, ele se levanta e olha para a paisagem desolada. A tela no traje mostra que ele percorreu metade do país nos 3 meses desde que saiu do Site 19. Pietro olha para sua mão, na qual segura uma pasta de couro. De onde isso veio? Ele se pergunta. Pietro não tem ideia do que está dentro da pasta, mas sabe que definitivamente não é redondo. Ele tenta soltar, mas seus dedos não se abrem.
Ele usa a outra mão para tentar arrancar a pasta de si mesmo, mas sua mão apenas se agarra a ela com mais força. Então uma onda de calma o envolve. Algo dentro de sua cabeça fala com ele, mas não é uma voz, mas como um sentimento. É um senso de propósito, e a nova missão de Pietro na vida é entregar essa maleta para SCP-579. Nada mais é tão importante. Pietro Wilson respira fundo e abraça seu novo propósito na vida. Ele ainda quer descobrir o motivo pelo qual a Fundação SCP está tentando exterminar a humanidade, mas isso terá que esperar até que ele entregue a maleta para o SCP-579. Pietro não sabe a localização exata do 579, mas sente uma atração em uma direção e começa a caminhar. Pietro acessa os dados do traje SCP-5000 através do banco de dados da Fundação. Ele descobre que todas as informações sobre o SCP-579 foram expurgadas do registro. A única informação útil no arquivo é que o SCP de nível Keter está localizado no site 62C. Pelo menos Pietro tem um destino para mirar. Ele viaja por dias sem ver uma alma viva, mas passa por milhares de cadáveres. Ele tenta ignorar os zumbis, mas um se destaca dentro de uma casa enquanto ele busca suprimentos. É o corpo de um menino de, no máximo, 8 anos, recém-falecido. Ele era tão jovem, Pietro pensa. Ele se inclina para pegar o corpo e enterrá-lo do lado de fora. Ao tocar o corpo do menino, sua pele começa a se mover. É como se centenas de pequenas criaturas corressem logo abaixo da pele. Então, de cada orifício, saem centenas de pequenos vermes pálidos, cada um com o rosto do menino. Eles riem enquanto deixam o corpo do menino e entram em um ralo próximo. Pietro pula para trás e corre. Esta é a última pessoa que tento enterrar, ele pensa. Pietro avança. As centenas de pequenos vermes rindo assombram seus pensamentos até que ele coloca uma distância significativa entre ele e o corpo do pequeno garoto. Pietro continua caminhando em direção ao site 62C. Ele passa por mais corpos, mas os mantém à distância. Embora o traje faça com que Pietro não precise descansar, ele só pode ir tão rápido. Ele adentra uma cidadezinha abandonada que lembra um velho filme de faroeste. Uma bola de feno sopra pela estrada de terra. Pietro senta-se no degrau de madeira do salão local e descansa. Ele olha para a maleta em sua mão. Ele não teve o impulso de abri-la, apenas de entregá-la ao SCP-579. Pietro coloca a maleta no colo. Ele a encara e desliza as mãos pelo couro para com o polegar na trava e empurra. As travas estalam ao abrir. Pietro abre a maleta. Uma luz brilhante irradia e ele desmaia. Ao recobrar a consciência, Pietro está a milhas de distância do site 62C. Uma sensação quente envolve seu corpo. Ele olha para a maleta, agora fechada. Uau! Essa coisa é como o meu próprio botão de avanço rápido, Pietro pensa. Ele levanta a maleta, destrava as fechaduras, vê a luz brilhante e desmaia novamente. Ele acorda a quilômetros de distância de onde estava. Então não foi um efeito isolado. Pietro continua caminhando pelo país, alternando entre usar suas próprias pernas e qualquer magia contida na maleta. Ele está progredindo mais rápido agora. Caminhando por uma floresta densa e decídua, ele se depara com uma matilha de lobos devorando os restos de um agente SCP. Pietro é indetectável para os lobos graças ao traje SCP-5000, e ele se aproxima da matilha, pegando silenciosamente um laptop que está no chão ao lado do corpo do agente. Pietro pega o laptop e se afasta mais para dentro da floresta antes de parar para ligar o computador. Ele não esqueceu os horrores que a Fundação SCP liberou, e ele precisa saber como o mundo tem se saído nos últimos meses. O que ele encontra não é bom. A Fundação SCP provocou a erupção de Yellowstone, destruindo o SCP-2000 que, sem o conhecimento de Pietro,
continha o plano para reconstruir a sociedade humana em um cenário apocalíptico, o que parecia cada vez mais provável. Era apenas uma questão de tempo, antes que a fuligem e a cinza da erupção bloqueassem o Sol em grande parte do que restava dos Estados Unidos. A Fundação também encontrou uma maneira de fazer o SCP-2241 fazer seu trabalho sujo nos campos de refugiados. O jovem menino de cabelos castanhos provavelmente está sendo manipulado pela Fundação, que alega estar apenas fazendo o melhor para o filho deles. Ele incitou grupos de refugiados a se voltarem uns contra os outros, resultando em um massacre. A última entrada diz que o jovem menino está sendo enviado para o refúgio da Coalizão Oculta Global, em Ganzir, para ajudar a Diokuru a destruir algumas das últimas ameaças à Fundação SCP. Vários outros SCPs foram enviados pela Fundação globalmente para prosseguir com a aniquilação da humanidade. Eles usaram anomalias temporais para tornar o Natal global, liberando o SCP-4666, a brutal criatura natalina que persegue as casas das crianças para causar caos. Pietro já tinha visto o suficiente. Ele bate o laptop, joga-o contra o tronco de uma árvore e abre a maleta novamente. Ele acorda a metros de um grupo de soldados da Coalizão Oculta Global sentados ao redor de uma fogueira. Talvez eles saibam por que a Fundação SCP está tentando acabar com o mundo, ele pensa. Ele decide que é muito arriscado se mostrar para os soldados, mas encontra consolo em sentar ao redor da fogueira com outros humanos vivos. Os soldados estão compartilhando histórias sobre o que está acontecendo. Uma chama a atenção de Pietro Wilson. É estranho, mas também pode conter uma pista sobre por que a Fundação SCP está tentando exterminar a humanidade. Um dos soldados relata um evento que presenciou antes de deixar a sede da Coalizão Oculta Global em Ganzir. Eles acabaram de capturar um soldado SCP tentando invadir a base. O nome do infiltrado era Samuel Ross. Ele fora amarrado a uma cadeira de interrogatório e questionado. Os entrevistadores não obtiveram progresso até ameaçarem Ross com tortura. Ao que ele respondeu: faça o que quiser. Uma vez que você percebe que não deveria sentir dor, não há mais nada a temer. Pietro se endireita e começa a ouvir com mais atenção. Ele se lembra de ter tropeçado em soldados SCP a caminho do Site-19, que exibiam a mesma mentalidade sem dor que este Samuel Ross parece ter. Após essa estranha declaração de Samuel Ross, houve o som do vento. Começou devagar no início, depois aumentou até uivar como um furacão. Foi quando os gritos começaram. Os gritos ficaram mais altos e subiram para um tom mais agudo. Então o quarto ficou em silêncio absoluto. A última coisa que Samuel Ross disse foi: veja o que vocês fizeram consigo mesmos. Eu te disse que você não iria gostar, não disse? É por isso que você ouve sua voz. Mas você queria saber tão desesperadamente. Eu realmente gostei de vocês, então estava tentando ser legal. Nós somos tão gentis com você, sabe? Nós lutamos na luz, para que você possa morrer no escuro. Nojento. Pietro balança sobre os calcanhares, movendo-se para frente e para trás. Ele tem um pressentimento sinistro de que há uma conexão entre a dor ausente dos soldados SCP e o motivo pelo qual a Fundação declarou guerra à humanidade. O soldado que narrou a história de Samuel Ross se ergue. Depois dessa entrevista é que começou a destruição de Ganzir por dentro. É por isso que a Coalizão Oculta Global não existe mais. Deus nos ajude a todos. O soldado, terminando sua história, se afasta dos outros e começa a se afastar. Enquanto o soldado se dirige para a floresta, Pietro consegue apenas vislumbrar que ele tira sua pistola do coldre antes de desaparecer na escuridão. O mundo realmente enlouqueceu. Pietro abre a maleta e desmaia. Pietro continua caminhando lentamente. Ele segue por uma trilha rochosa no coração da floresta, com sua determinação sendo minada aos poucos. Ele não desistiu apenas pelo impulso irresistível de levar a maleta para o 579.
Ele quer tanto se concentrar e descobrir o motivo pelo qual a Fundação liberou os SCPs na humanidade, mas a necessidade de chegar ao 579 não o deixa focar em mais nada. Ele notou, no entanto, que toda vez que abre a maleta para avançar, ele faz menos e menos progresso. A sensação quente dos primeiros transportes foi substituída por uma dor de cabeça nauseante sempre que ele sai do transe. Pietro sai da floresta para um campo aberto. O vento sopra através da alta grama, parecendo ondas verdes, e espalhadas pelo campo estão estátuas. Conforme Pietro se aproxima, ele vê que são estátuas de soldados da Força-Tarefa Móvel da Fundação. Ele caminha lentamente em direção às estátuas de mármore branco. Ele chega à primeira e olha para o rosto do soldado congelado. Seus olhos foram arrancados. Tudo o que resta são cavidades vazias e negras. Os braços do soldado foram esculpidos em lâminas, como um louva a Deus. Ele passa pela primeira estátua e segue para a próxima, onde ouve algo se mover na grama atrás dele. Ele se vira para olhar a estátua, jurando que ela estava em uma posição ligeiramente diferente. Não, isso é loucura, Pietro pensa. Ele segue até a próxima estátua, outra escultura, de um soldado da Força-Tarefa Móvel. Sem olhos, lâminas por braços. Isso é realmente assustador, diz Pietro em voz alta. Ele prossegue pelo campo. Ele sobe uma pequena colina e se vira para olhar o campo de estátuas. O que ele vê é aterrorizante. Todas as estátuas se moveram e agora estão em posições diferentes. Parece que eles estavam vasculhando a área em busca de algo. Ou alguém. Pietro segue pela colina e encontra um grupo de refugiados. Eles vasculham o campo em busca de comida. Uma névoa começa a se formar. Está sendo levada pelo vento no campo. Pietro observa à distância a névoa envolvendo o pequeno grupo. De repente, há gritos e o som de lâminas atravessando a carne. Os gritos param quase que na hora. Pietro desce a colina correndo até os refugiados. A névoa se dissipa. O grupo de pessoas foi cortado em pedaços. No meio da carnificina, ergue-se uma estátua de soldado da Força-Tarefa Móvel com sangue escorrendo de seus braços de lâmina. Pietro sabe o que fazer. Ele corre. Algumas milhas depois, Pietro desacelera para recuperar o fôlego. Ele pensa que as estátuas devem ter sido criadas pela Fundação, parecem congeladas no lugar. Mas assim que você tira os olhos delas, elas podem se mover com uma velocidade mortal. Mesmo fantasiado, posso vê-los, mas eles não podem me ver. Eles devem saber que estou lá, pois não podem se mover. Pietro Wilson abre a maleta mais uma vez, sem saber que seria a última vez. Desta vez, ele chega perto do local 60 e 2C. Ele pode sentir que está sendo puxado com mais força do que nunca na direção de seu destino. Ele caminha por uma estrada deserta, passando por veículos queimados, e no final está o portão para o local 60 e 2C. Não há guardas ou segurança de nenhum tipo. Parece que o local foi abandonado há muito tempo, e o portão está escancarado, convidando Pietro Wilson para o local 60 e 2C, onde o SCP-579 espera. Pietro Wilson entra no corredor escuro, que de alguma forma ele sabe que leva até a cripta do local 60 e 2C. As paredes gotejam com o que ele espera ser água de canos vazando, mas tem um cheiro metálico e é muito vermelho para realmente ser água. Ele começa a se sentir enjoado. Fica mais difícil respirar. Nem o traje SCP-5000 consegue mantê-lo calmo. Ele vira e corre de volta pelas escadas para fora do Site 60 e 2C. Pietro começa a soluçar incontrolavelmente, enquanto as memórias de tudo o que aconteceu nos últimos meses sufocam sua vontade de continuar. Então, como se uma força invisível que se recusa a deixá-lo ir tomasse controle, Pietro sente como se uma arma tivesse sido enfiada em suas costas. Ele está sendo enviado de volta para o Site 60 e 2C,
quer ele queira ou não. Ele não tem certeza se o que está forçando-o a voltar para a aura base está dentro da maleta, seu próprio impulso incontrolável de saber o que está acontecendo, ou o próprio SCP-579, mas ele não consegue se impedir de reentrar na porta e prosseguir para o Site 60 e 2C. Pietro desconhece a aparência do SCP-579, mas tem a sensação sinistra de estar sendo observado por ele. Ele chega ao final da escadaria e segue por um corredor escuro. A energia acabou há muito tempo, e a única luz nas profundezas do Site 60 e 2C é o brilho fraco vindo do capacete do traje SCP-5000. Pietro nota longos cortes nas paredes de concreto, como se alguém tivesse arrastado uma faca gigante de uma ponta do corredor à outra. Há algo no final do corredor que Pietro não consegue distinguir. À medida que se aproxima, as luzes do traje SCP-5000 começam a piscar. A coisa no final do corredor parece se mover quando as luzes enfraquecem. As luzes do traje se apagam e todo o corredor mergulha na escuridão. Quando as luzes retornam, uma estátua de um soldado força-tarefa móvel se ergue sobre Pietro. Seus olhos são cavidades vazias, lábios retorcidos em um rosnado, braços transformados em lâminas. Não! Pietro grita, desviando-o ao redor da estátua. Assim que some de sua vista, ele ouve o som de lâminas no concreto. Quando a estátua do soldado ganha vida e começa a cortar seu caminho pelo corredor, ela não consegue ver Pietro, mas sabe que ele está lá. Ela corta tudo ao redor, buscando conexão com quem estiver lá. Pietro corre até o final do corredor e alcança uma porta. Ele pressiona contra a pesada porta de metal para abrir, lutando contra seu peso, enquanto a estátua cega continua cortando, se aproximando cada vez mais. A porta está quase aberta, mas Pietro sente uma lâmina lacerar as costas do traje, cortando profundamente a pele, errando a medula espinhal por milímetros. Outra lâmina perfura suas costas pelo ombro. Ele se arrasta pela porta rachada e chuta a de metal para fechá-la atrás de si. Ele ouve as batidas e o arrastar das lâminas além da porta de metal. A criatura não desistiu e está tentando entrar. Pietro se vira e vê que está em uma câmara de observação cheia de instrumentos e telas. O sangue escorre pelas costas dele, feridas pela estátua. Caminha devagar até a janela. Na mesa à sua frente, há um arquivo rotulado SCP-579. Ele observa a câmara abaixo através do vidro de observação. Está muito escuro para distinguir qualquer coisa, mas Pietro pode sentir que o SCP-579 está lá embaixo olhando para ele. Pietro olha para a esquerda e vê um buraco no chão. Ele caminha até lá, olha para baixo e vê diretamente a câmara de contenção do 579. Vamos acabar com isso, diz Pietro em voz alta. Ele segura uma maleta sobre o buraco e tenta abrir a mão. Seu dedo não se move. SCP-579 quer que ele entregue a maleta pessoalmente. Pietro Wilson respira fundo, fecha os olhos e entra na abertura do buraco. Ele cai. Nos momentos antes de pousar na câmara de contenção do SCP-579, algo ocorre a ele. Ele percebe que não vai ser um herói. Ele não vai descobrir por que a Fundação SCP está tentando exterminar a humanidade e ele não vai sobreviver. Ele cai duro no chão abaixo. Está completamente escuro, exceto por uma sombra que se move no canto da câmara de contenção. Pietro Wilson cria um último registro. Se alguém algum dia ler isto, por favor descubra o porquê. Explique para mim, alguém qualquer um. Eu não entendo, eu simplesmente não entendo. SCP-579 entra no brilho que o traje SCP-5000 está emitindo. Pietro Wilson olha para cima, para ele. Ah, então é assim que é. Ele diz antes do SCP-5000 criar seu registro final. Sinais de vida.
Perdidos sinais vitais. Perdidos? SCP-5000 surgiu em um flash de luz na câmara de contenção do SCP-579, no site 60 e 2C. Os pesquisadores que monitoravam o SCP-579 desconheciam a origem do traje ou porque continha o corpo de Pietro Wilson, um funcionário da Fundação designado para o site 06 e que está vivo. Wilson não parece ter conhecimento do SCP-5000 nem lembranças dos eventos registrados em seus bancos de dados. Embora se acredite que o traje foi capaz, em um ponto, de uma série de funções e habilidades anômalas, o dano que sofreu o tornou inoperante, exceto para o armazenamento de arquivos de dados, que agora foram arquivados e armazenados em servidores seguros da Fundação. Mas será que é realmente esse o caso? O fato é que a história de Pietro Wilson e SCP-5000 é um dos eventos mais complexos e misteriosos do universo SCP. Você tem perguntas e nós temos respostas. Por que Pietro? O que havia na maleta? O que exatamente aconteceu no final da história? E talvez, o mais importante de tudo, por que a Fundação SCP abandonou sua missão e fez da destruição de toda a humanidade sua nova diretriz principal? Ao lidar com realidades fragmentadas e pesadelos que derretem a mente, é certo que haverá várias interpretações. Estamos ansiosos para explicar uma das mais populares aqui. Em breve você saberá tudo, mas para descobrir, precisamos começar do início. Pietro Wilson, funcionário da Fundação e nosso herói, passava seu dia no site de Exclusão 06. Porém, as atividades rotineiras cessaram quando uma força-tarefa móvel da Fundação, agindo como esquadrão de ataque, adentrou o local e iniciou a execução de funcionários indiscriminadamente como parte de seu objetivo maior de exterminar a humanidade. Pietro teve sorte, no entanto, e conseguiu encontrar o SCP-5000, tornando-o indetectável para o esquadrão Força-Tarefa Móvel Invasor. Isso nos leva à primeira questão: por que Pietro? E como matar a equipe da Fundação ajuda a avançar o objetivo do Conselho O5 de derrubar a humanidade? A resposta para ambas as perguntas tem tudo a ver com o local em que Pietro e seus colegas de trabalho estavam quando o ataque aconteceu. O local de Exclusão 6 são um tipo muito especial de local da Fundação que utiliza a mesma tecnologia da Caixa Scranton, um recipiente usado para proteger itens importantes de manipuladores da realidade, mas em uma escala muito mais ambiciosa. Devido ao uso dessa tecnologia, esses locais de exclusão são essencialmente resistentes a cenários de reestruturação da classe CK e anomalias temporais. Nesses locais, uma entidade poderosa altera a realidade ou a própria história. Isso os torna um local perfeito para funcionários que desejam iniciar uma revolta quando seus líderes decidem exterminar a humanidade. A Fundação desejava eliminar o pessoal estacionado nesses locais protegidos como medida preventiva, antes de passar para a fase principal de seu plano. Porém, o ataque fazia parte de um plano maior da Fundação para eliminar dissidentes antes de executar sua missão final. Para eliminar ameaças internas à nova diretiva principal, a Fundação assassinou todo o pessoal em locais de exclusão, funcionários demitidos e SCPs humanoides ou simpáticos aos humanos, não deixando ninguém que pudesse detê-los. Ou ao menos pensaram que não restava ninguém. Enquanto tudo isso acontecia, Pietro se equipou e saiu do local. Então por que Pietro? Porque ele teve sorte e aconteceu de ele tropeçar no SCP-5000. Ele não era o escolhido, nem era de alguma forma excepcional, além de sua disposição em levar sua busca por respostas até o amargo fim. Pietro poderia ter sido qualquer um de nós nesta situação. Quando Pietro escapou, ele encontrou o mundo em desordem. SCPs foram liberados globalmente, destruindo infraestruturas, matando civis e assassinando figuras políticas importantes. A Fundação até se tornou pública pela primeira vez com suas novas intenções de destruir todos os humanos.
Pietro foi ao site 19 descobrir a origem de sua loucura. No caminho, ele avistou um grupo da Força Tarefa Móvel realizando um estranho ritual de esfaqueamento para testar quem sentia a dor. Esses pequenos momentos na história do SCP-5000 são peças de um quebra-cabeça que, quando encaixadas, revelam a verdadeira imagem do que está acontecendo fora do caos. Isso seria importante mais tarde. No site 19, em meio a funcionários da Fundação com olhos sem vida, planejando massacres, Pietro encontrou informações cruciais. Lá, ele descobriu sobre o projeto Pneuma, uma iniciativa do Conselho 5 para mapear a psicosfera humana, também chamada de inconsciente coletivo. Ele também encontrou um voto redigido e unânime do Conselho O5 e do Comitê de Ética, bem como uma série redigida de diretrizes enviadas à equipe sênior e diretores de site, que causou uma onda de suicídios e renúncias. Durante sua busca, Pietro também descobriu uma segunda série de diretrizes enviadas aos diretores de site e equipe sênior restantes, incluindo a frase "endureça seu coração". Essas diretrizes são chamadas por alguns de Akura. Embora Pietro ainda não tivesse o contexto para juntar tudo isso, essas são pistas mais vitais para o que aconteceu. O projeto Pneuma motivou a Fundação a destruir a humanidade. Eliminar os humanos é, na verdade, secundário para eliminar algo mais que está escondido dentro da psicosfera humana. Isso é, mais uma vez, o inconsciente coletivo humano. O Conselho 5 e o Comitê de Ética foram unânimes em aprovar este projeto, que era como decidir incendiar uma casa para matar o habitante dentro. Exceto que, neste cenário, a humanidade é a casa. Então quem ou o que exatamente é o habitante? Você descobrirá isso em breve. Pietro se viu sentado do outro lado do país, sem lembrar dos últimos 3 meses. Ele também estava carregando uma maleta, sem saber o que havia dentro, exceto que não era redondo. Ele também tinha uma estranha compulsão para entregar a maleta ao SCP-579, por razões que ele não entendia completamente. Mas ele esperava encontrar respostas ao fazer isso. Pietro pode não ter sabido o que segurava, mas nós sabemos. A pista aqui não é redonda, que é o único fato confirmado sobre o SCP-055, também conhecido como o Anti-Mime. Este é um SCP com a principal propriedade anômala de ser literalmente incognoscível. Aqueles que observam o 055 esquecem o que viram e não se lembram de tê-lo visto. Por isso a maleta serviu como um impulso pessoal para o Pietro. Pietro estava fisicamente cobrindo a distância que percorreu, mas toda vez que ele abria a maleta e olhava para o SCP-055, ele esquecia aquele período de tempo, fazendo parecer que ele simplesmente pulou para frente. A coisa para a qual ele estava pulando, SCP-579, é um SCP igualmente misterioso e altamente perigoso contido no site 60 e 2C. Ninguém realmente sabe o que é o 579, apenas que é uma anomalia tão perigosa que a totalidade do site 60 e 2C foi construída para contê-lo. Qual a importância de juntar esses dois? Isso, e a importância vital da última missão de Pietro, ficará clara muito em breve. Pietro continuou sua jornada com a maleta, encontrando mais horrores e inúmeras mortes pelo caminho. Ele encontrou consolo ao se deparar com soldados da Coalizão Oculta Global, discutindo o interrogatório de um membro capturado da equipe da Fundação, chamado Samuel Ross. 2 citações do discurso enigmático de Ross são de particular interesse aqui. A primeira, em resposta à ameaça de tortura, foi: "Faça o que quiser." Uma vez que você percebe que não deveria sentir dor, não há mais nada a temer. A segunda, após testemunhar a morte de seus captores, foi: "Veja o que vocês fizeram consigo mesmos." Eu te disse que você não iria gostar, não disse? É por isso que você ouve sua voz, mas você queria saber tão desesperadamente. Eu realmente gostava de vocês, então estava tentando ser legal. Nós somos tão gentis com você, sabe? Nós lutamos na luz
para que você possa morrer no escuro. Nojento. Essas citações soam um pouco familiares? O primeiro porque, como Pietro lembrou, os membros da Força Tarefa Móvel, esfaqueados anteriormente, também não pareciam sentir dor. O segundo, porque descrever pessoas como nojentas é um adjetivo favorecido por outro SCP infame, o SCP-682. Isso nos traz de volta à cura, o documento disseminado pelo Conselho O5, instruindo as pessoas a endurecerem seus corações. Seja lá o que a Fundação descobriu na psicosfera humana, aparentemente é a causa de toda a dor, e, portanto, quando a Fundação a descobriu, eles foram capazes de se treinar para se livrar da dor. E quanto à referência SCP-682, este é um ser que despreza a vida, e alguns acreditam que o motivo pelo qual 682 mantém essa crença é que ele sempre soube sobre o que quer que a Fundação tenha descoberto recentemente através do projeto Pneuma. Textos criptografados nos arquivos da Fundação confirmaram isso em uma troca de documentos entre o 5-1 e Tejani, o chefe do Comitê de Ética da Fundação. Em sua conversa, eles confirmaram a existência da cura, que privou o pessoal de tudo, desde a dor até a empatia sendo disseminada entre a equipe antes do massacre e do alinhamento ideológico repentino da Fundação com o SCP-682. E eles encontraram algo mais também, referido simplesmente como IT. Seja lá o que IT fosse, foi o motivo pelo qual o comando da Fundação decidiu exterminar a humanidade. Mas o que é OITO? O que poderia ser tão ruim a ponto de valer a pena matar toda a humanidade? O mais surpreendente é que Pietro se deparou com a manifestação física da criatura, mas mal a considerou, ocupado em evitar os ataques dos piscadores com braços de louva-a-Deus que pareciam estátuas. Pietro escreveu em seu diário sobre a estranha entidade, descrevendo-a como uma pessoa esticada, como se o espaço ao seu redor estivesse distorcido e a estivesse alongando junto com ele. Seus corpos iam do chão até as nuvens, com mandíbulas se movendo em ângulos retos. Havia também lacunas negras no espaço ao redor do corpo dela, como asas. A equipe da Fundação lutava contra tal estranha entidade atirando nela, mas as armas não tinham efeito. Esta criatura, este ser, é um ser que habita a psicosfera humana, o que significa que existe dentro das mentes de todos os humanos em algum nível, conduzindo e manipulando-os para fins misteriosos. O que ele pode fazer? O que ele quer? Parece que as únicas pessoas que sabem são o Conselho O5 e o Comitê de Ética da Fundação, que tiveram acesso ao relatório NUMA, mas, seja lá o que eles viram, eles acreditaram que valia a pena exterminar toda a humanidade apenas para impedi-lo. Como indicado pelo voto unânime do Comitê de Ética, o hominicídio foi uma escolha mais ética, comparada à alternativa. A influência disso, provavelmente, também foi o que deu a Pietro o forte desejo subconsciente de unir a pasta contendo SCP-055 com SCP-579, mesmo ao custo de sua própria vida. Isso nos leva à última pergunta. Por que era tão importante unir SCP-055 e SCP-579? E o que essa ação serviu para alcançar, já que Pietro, ferido pelos piscas e à beira da morte, finalmente entregou a pasta na Câmara de Contenção de 579? Ele reconheceu o fato de que não era um herói. Mas foi aí que Pietro errou. Após a destruição do SCP-2000, Pietro estava no controle de uma das únicas maneiras restantes de salvar o mundo. A combinação dos efeitos anômalos do 05 com 5 e 579, como descrito na proposta de Hajit e no artigo para o SCP-2998, é a carta final da Fundação para evitar um fim do mundo de classe XK. Se os dois forem unidos durante o referido cenário, o universo é reiniciado para um momento antes do início do cenário de classe XK,
e impede que ele aconteça. Neste caso, Pietro uniu os dois, criando uma nova realidade onde o projeto Pneuma nunca foi lançado e nunca foi descoberto, evitando assim o apocalipse. O cadáver do pobre Pietro morto e o traje SCP-5000, altamente danificado que ele usava, foram as únicas evidências de que essa realidade alternativa já existiu. Isso significa que a colaboração entre Pietro Wilson e o traje que ele simplesmente tropeçou salvou literalmente o universo como conhecemos de uma fundação que se tornou rebelde. Nesse sentido, ele é um dos maiores heróis que o universo já conheceu, mesmo que suas ações não tenham sido inteiramente suas. Afinal, ele recebeu uma ajuda do traje, e outra dele que ainda se esconde em todas as nossas mentes, felizmente não descoberto até hoje. Qual era o seu grande plano ou propósito que desencadeou toda a loucura? Qualquer um que já soube, com certeza, reside em um universo que não existe mais. E só podemos esperar que uma história que nunca aconteceu, de alguma forma, seja incapaz de se repetir no nosso.